Olá a todos, gostaria de convidar a todos para que pudéssemos junto, assim para que nós pudéssemos fazer mais uma lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como autor o pastor Samuel Murilo de Aquino, o autor desse trimestre da revista da Convenção Batista Fluminense. Nós vamos começar agora, dentro desse estudo, a segunda carta e a lição 10 dessa semana. É a lição 10 e tem como título Conhecimento que fortalece e produz frutos. E o estudo tem como objetivo para manter os cristãos no foco, no conhecimento, no crescimento, no combate aos erros, apontando para a volta triunfante do Senhor Jesus e a necessidade da preparação da sua igreja, né? Esse estudo está tem como texto básico a segunda carta de Pedro, né? Do capítulo 1, do versículo 1 ao 11, né? E nós vamos fazer a leitura desse texto e logo após estaremos assim orando, já agradecendo a Deus pelo esse estudo. Diz assim: prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida, à piedade e pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, e pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, a fraternidade o amor. Porque se em vós houver aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, e havendo esquecido e purificado os seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa lição também ela se divide em dois tópicos. Primeiro tópico, conhecimento pleno de Deus o conhecimento pleno de Deus resulta em graça e paz. O segundo, o progresso espiritual se revela na vida prática. Concluindo o estudo, para pensar e agir. Agora estaremos orando a Deus, né, pelos nossos as pessoas que participam conosco através desse estudo, através desse vídeo, e alguns irmãos têm nos pedido oração e nós vamos fazer essa oração juntamente com os irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, agora colocamos a petição de cada um deles, desses ouvintes da sua palavra, apesar que aqui é um vídeo, Senhor, de ensino, de instrução da tua palavra, mas também temos comunhão com esses irmãos através quando nós se comunicamos e participamos um com os outros. Muito obrigado a Deus por esses irmãos que têm acompanhado os estudos e que assim possa se fortalecer cada dia mais a nossa fé, os laços de comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço.
Irmãos, o estudo dessa semana, o apóstolo Pedro, ele traz esse tema proposto por Pedro e também parte dos ensinamentos de Paulo, né? Estão em conjunto. Sobre erro que estava presente na cidade de Colosso, né? Em Éfeso e em Corinto. Essas três cidades, essa carta de Pedro foi escrita provavelmente na década de 60 depois de Cristo, né? Depois de Cristo, antes da morte do apóstolo Pedro, né? 64 a 67 depois de Cristo. Provavelmente nessa data, não é um número exato, mas provavelmente. Ela é dirigida aos cristãos judeus e gentios espalhados por conta da perseguição e da dificuldade imposta por razão da fé em Cristo. Então, Pedro, né, tendo essa visão, fez essa carta para que estimulasse a fé dos cristãos. Assim, a preocupação pastoral do apóstolo Pedro para com os cristãos, para manter o foco no conhecimento e o crescimento. Então, ele estava ali pensando no crescimento da igreja, por isso que ele auxilia nessa carta para esses irmãos dessas igrejas, de Colossos, Éfeso e Corinto, né? Essas três cidades. Primeiro ponto aqui da lição, diz assim, o conhecimento pleno. Conhecimento pleno. Pleno quer dizer total, né? Então, o conhecimento total de Deus resulta em graça e paz. A graça, nós sabemos o que é uma graça. Graça é um favor que nós não merecemos. É a graça, a salvação. Foi dada gratuitamente, mas nós não merecíamos. Então, graça é um favor imerecido que nós não merecíamos. E a paz que excede todo o entendimento, né? O autor se apresenta como Simão Pedro, é o nome verdadeiro do apóstolo Pedro, é Simão Pedro, né? E o apóstolo e servo, quer dizer, todos nós sabemos que todos nós somos servos de Cristo. Diferente de alguns nos dias de hoje, que se apresenta como líderes do povo de Deus. Olha só, os apóstolos humildemente se apresentavam como servos. E aqui o autor está falando que alguns nos nossos dias não se apresentam como esses homens, mas sim como os líderes do povo de Deus. Mas não tem nada de servo, e sim de dono e patrão. A palavra apóstolo tem o sentido de mensageiro e enviado. Quer dizer, então o autor está colocando, né, que o apóstolo quer dizer mensageiro e enviado. Na verdade, todos nós somos mensageiros e enviados de Deus para levar as boas novas. Quando Deus chama cada um de nós, nós somos chamados para ser um apóstolo. Somente os 12 e Paulo são reconhecidos como tais. Não existe outro apóstolo ao longo da história. Hoje em dia, as pessoas se intitulam apóstolo, mas aqui deixa bem claro, né, que só naqueles são reconhecidos como verdadeiros apóstolos, porque eles presenciaram a vida de Jesus, estiveram com Jesus. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, e Paulo? Paulo ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né? Então, por isso que também é considerado como apóstolo também. São reconhecidos como tais. Não existe outros apóstolos ao longo da igreja, nem tampouco em nossos dias. Em Atos de 1 a 20, Atos 1, 20 e 26, né? Vamos ver o que diz Atos 1, 26. Só um instantinho aqui, né? Atos 1, 20 a 26. Diz assim, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro seu bispado. É necessário porque 2 varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia de hoje, que dentre
nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresente 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo e Matias, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome nesse ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Lançando em sorte, caiu sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, né? Então, nós vemos aqui, né? Tem critérios para alguém ser escolhido. Então, os destinatários são pessoas que foram alcançadas pela salvação em Cristo e receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, Pedro se identifica com os cristãos, revelando que não existe no reino de Deus uma pessoa que seja superior ou inferior à outra. Pelo contrário, todos são igualmente perante o Senhor. Todos nós somos servos de Deus e estamos na casa do Senhor para servir a esse Deus. O relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, proporciona ao cristão alcançar o pleno conhecimento epignosis de Deus, declarado por A.D. Carson, esse é um pensador, como o meio pelo qual a graça e a paz podem transbordar na vida do crente, contrastando com o conhecimento gnosis dos gnósticos, adeptos da uma heresia iniciado no primeiro século, que se desenvolveu nos séculos seguintes, dentro de seus postulados. Defendiam uma espécie de conhecimento misterioso e mais elevado para a salvação, e ensinavam que a salvação nada tinha com a relação à vida física e não cria na divindade de Jesus Cristo. Olha só, irmão. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre essas filosofias vãs, né? Esses gnósticos, eles não acreditam numa vida física, né? A matéria. Não cria na divindade de Jesus. Enquanto nós, oposto a eles, nós cremos que Jesus veio a esse mundo, se materializou, né? E cremos também na divindade de Jesus. A graça do grego, charis, é favor imerecido de Deus para cada um de nós. Então, o que eu falei, a graça, tratando da graça, né? Conhecimento fortalece e produz frutos. Quando nós conhecemos o sentido da vinda de Jesus, a graça que Deus nos deu, a graça que não merecemos, né? Cada um de nós não tinha merecimento, mas Ele nos deu. E é o meio pelo qual somos salvos. São justificados gratuitamente pela graça. Isso que é graça, né? Nós não pagamos preço nenhum. Nós somos salvos porque Deus olhou para nós e teve compaixão de cada um de nós. E diz assim, que nos fortalece diante das nossas fraquezas e nos livra do pecado. Enfim, Pedro deseja que a graça seja multiplicada na vida dos cristãos. A carta de Pedro, ele começa, né? Quando nós estamos lendo ali a carta, a saudação da carta de Pedro, ele diz assim, ó, graça e paz seja multiplicada. Quer dizer, que haja a paz abundante, né? Nos nossos, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A revelação máxima de Deus, através do seu Filho, quando veio aqui e se apresentou a nós como nosso Deus supremo, né? A paz do grego é uma palavra que origina no meio do povo de Deus no Antigo Testamento, que é a chamada Shalom, né? A paz. Essa paz não significa ausência de tribulações. Não. Nós temos a paz de Cristo. O próprio Cristo mesmo, quando esteve aqui nesse mundo, ele disse, a minha paz vos dou, não vos lá dou como a mundo dá, né? Mas ela não nos isenta das tribulações, dificuldades, problemas, lutas, adversidade. Tudo isso que nós passamos, irmão, nós temos paz porque sabemos que Deus está no controle.
ainda que muitas lutas e barreiras venham. A paz na vida do cristão não depende de circunstância externa, né? E, quer dizer, se tem luta, nós sentimos a paz de Cristo. Se tem bonança, nós também sentimos a paz de Cristo, porque Cristo está nos guiando nesse mundo de grande tribulação. Do contexto de vida, da movimentação de governantes através das passeatas, nas caminhadas e mobilização popular. Não é fruto de uma droga medicamentosa ou de uma meditação oriental. Não, nada disso. É a fé que nos fortalece. É o sentido quando nós cremos e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. A paz é fruto da graça de Deus em Cristo. Olha só, a paz é fruto da graça de Deus em Cristo. Quer dizer, sem Cristo não há graça, não há paz, não há tranquilidade. É uma ação de Jesus em nós. Quer dizer, Jesus, ele está dentro do nosso coração, nos acalmando, nos tranquilizando, dizendo, eu estou no controle dessa situação. E por nós, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Está em João 14. Então, o que não vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, né? A graça de Cristo promove a paz com Deus. E vindo Ele, nos reconciliou com Cristo, trouxe a paz. Na verdade, nós estávamos em inimizade com Deus. A graça de Cristo promove a paz com Deus, promovendo a mudança real no coração do pecador. Só através de Jesus que pode realmente o homem ter uma guinada e mudar de situação. Pelo perdão dos pecados, para que seja desfrutada a verdadeira paz. O mundo às vezes quer paz, mas só a paz verdadeira quando Cristo reina no coração do homem. A declaração de Pedro aos cristãos é desfrutar-se da graça e paz multiplicada através do conhecimento pleno de Jesus, de Deus. Quando você tem um conhecimento pleno, o motivo pela qual nós estamos aqui e o motivo pela qual Cristo morreu na cruz, quando nós temos esse conhecimento, nós temos o pleno conhecimento que Deus nos dá essa graça. A conhecer Deus de forma profunda e pessoal, somente pelo relacionamento com Cristo, né? Quando nós temos um conviver com Jesus diário. Não por um conhecimento superficial, teórico e vazio de significado e vida. Na viração do dia, lá em Gênesis, logo assim que Deus criou o homem, Deus vinha ter comunhão com o homem e conversava com o homem. Quando o homem pecou, Deus na virada lá do jardim pergunta, Adão, aonde tu estás, né? Então, esse relacionamento que Deus tinha, essa convivência, pelo pecado foi interrompida. Mas Jesus, ele faz novamente a ligação. Por isso que o nome religião se chama religar. E ele fez essa comunhão que nós temos com Cristo não pode ser superficial, nem vazia, mas tem que ser real, né? Segundo tópico, nós falamos sobre o conhecimento pleno de Deus resulta em graça e paz, né? O progresso espiritual se revela na vida prática. Então, o segundo tópico vai, o progresso espiritual se revela na vida prática. O que é progresso? Progressivamente, nós vamos conhecendo Cristo e Cristo sendo conhecido da gente e nós vamos pegando a forma de Cristo, né? Pedro ensina que Deus proveu os cristãos com todo o recurso necessário para o progresso espiritual, né? Então, não foi assim sem planejamento de Deus, mas Deus provê as coisas, né? A partir do pleno conhecimento de Deus, para que todos tenham não só a compreensão da fé.
Então, através de Jesus manifestado entre os homens, a vinda de Cristo, falando do reino de Deus, as promessas de Deus, Deus está dando conhecimento pleno sobre a existência dele e o plano que ele tem salvífico para cada um de nós. Mas o resultado prático da fé, que oferece segurança, fortalecimento na vida cristã e condição para enfrentar os erros. Então a igreja daquela cidade está precisando ter, né, esse conhecimento pleno sobre Deus, como que Deus age, como que Deus trabalha, né? Porque essa cidade aqui, elas tinham influência de quem? Da Grécia. E a Grécia buscava muito o conhecimento, né? Mas não o conhecimento pleno de Deus, sobre Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, passando em Atenas, viu lá a um Deus desconhecido. E ele falou, é esse Deus que eu sirvo, né? Segundo tópico, né, aqui do segundo tópico, né? Os recursos para o crescimento já foram concedidos por Deus. O desenvolvimento na vida cristã se pauta em 12 aspectos concedidos por Deus como recurso para cada cristão tenha condição de aplicar na sua vida diária, que são o poder de Deus e as suas promessas, né? O poder de Deus nós sabemos que quando ele foi, mandaria o Espírito Santo, né? Pedro declara, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a sua vida e para a piedade. Sendo bem objetivo, ele afirma que a presença da graça de Cristo em nós, por meio da salvação e pela ação do Espírito Santo, proporciona a nós o poder de Deus que produz a iluminação para uma vida de santidade e justiça. Então, quando nós entregamos a nossa vida, o Espírito Santo atua no nosso coração, esse poder que Deus nos capacita. Pedro ensina que o Espírito Santo nos oferece recursos poderosos. Então, o Espírito Santo é capaz de nos fortalecer para desfrutar uma vida abundante oferecida em Cristo, quer dizer, o próprio Espírito de Cristo, né? Para viver de forma piedosa, a fim de desenvolver a sua vida diária uma conduta certa, que tenha como alvo agradar a Deus. Então, o objetivo maior é que nós tenhamos uma vida correta diante dos homens, diante de Deus, para agradar a Deus. O segundo aspecto mencionado são as promessas de Deus. Como recurso de Deus para nós, Pedro tem a intenção de ajudar na dinâmica da vida, no combate da sedução de uma vida pecaminosa incentivada por falsos mestres e suas heresias. Então, dentro do ensinamento religioso, nós temos que ter cuidado com isso aqui, né? Uma vida de sedução pecaminosa incentivada por falsos mestres e ensinamentos heréticos, né? Ele orienta os cristãos que enfatizam a importância das promessas quanto uma vida piedosa, vivendo semelhante a Cristo, no mundo, mas não do mundo. Estamos no mundo, o ensinamento é esse. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mostrando claramente que, através da palavra de Deus, temos tudo que necessitamos para uma vida cristã autêntica e vitoriosa. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Por isso que o manual do crente é a palavra de Deus, é a Bíblia, e muitos não entendem ainda que a Bíblia é a palavra de Deus. Vive pecando, vive achando que nós crentes, que nós temos tudo a base na Bíblia, né? E eles querem ofender a gente quando diz palavras sobre a Bíblia, contra a Bíblia. Erro deles, porque eles estão trazendo maldição sobre eles mesmo, porque essa aqui é a palavra de Deus. E eles não estão ofendendo diretamente a nós, estão ofendendo a Deus, porque essa aqui é a palavra de Deus, né? Nós utilizamos dela para que possamos ser corrigido, exortado, redarguido, né? Transformado pelo poder de Deus através da santa e bendita palavra, que é a Bíblia Sagrada, né? Essa palavra maravilhosa. Segundo tópico,
desse aqui. Os recursos para o crescimento têm como alvo a frutificação. Então, o recurso para o crescimento tem como alvo a frutificação. Pedro enfatiza que a presença do poder das promessas de Deus na vida do cristão deve levá-lo a uma dinâmica de desenvolvimento espiritual constante. Então, é um processo permanente de crescimento, né? Galgando sempre mais conhecimento e despertando para a santificação, tendo como alvo a frutificação, os bons frutos. A fé salvadora produz no novo nascimento em Cristo, mas devemos acrescentar à nossa fé algumas características muito importantes para nos ajudar em nossa caminhada. São 7 qualidades mencionadas pelo apóstolo para o nosso crescimento constante. Veja nos versos 5 e 7. Primeiro, virtude. Nós temos que ter virtude, né? Tem a ver com excelência moral, com a nossa moral. Com uma vida que rejeita os vícios e comprova a nossa fé. Então, a virtude, ela combate a imoralidade e os vícios, né? Conhecimento nos indica um discernimento moral, para que o cristão saiba discernir entre o certo e errado, né? O conhecimento tem isso, você sabe diferenciar o que é certo e o que é errado. E o caminho bom e o caminho mau, entre o que agrada e o que não agrada a Deus. Então sempre tem uma oposição, ou de um ou de outro, né? Isso aqui é muito importante, que o domínio próprio. Então nós falamos da virtude, conhecimento, domínio próprio. É demonstração do fruto do Espírito, sendo, especialmente nesse caso, elemento muito importante para o cristão agir diante de sofrimento e perseguição. Domínio próprio, o controle emocional, a posição que ele vai tomar, isso, a temperança, né? Agir com temperança e paciência, mostrando equilíbrio nas decisões. Então, o domínio próprio, ele tem esse equilíbrio nas decisões. É autocontrole. A palavra tem um sentido de poder, da pessoa saber se controlar. Então, é muito importante o domínio próprio. Outra coisa importante no crente é a perseverança. Perseverar, ter propósito naquilo que você começa. Perseverança tem o significado de constância espiritual, né? Pedro conclama os seus leitores a resistirem às investidas das doutrinas e práticas dos gnosticismo. Como já falamos, eles é uma falsa doutrina, né? O gnóstico, né? E continuarem leais ao Senhor, né? Crendo na vida de Jesus. Piedade está relacionada à reverência para com Deus. O cristão deve viver de acordo com a adoração e os padrões da vida cristã. Piedade significa adoração certa, dependência de Deus. Muitas pessoas querem botar Deus fora dos seus projetos, da sua vida, do seu relacionamento. E esse naufraga como se estivesse naufragando no mar. Fraternidade nos remete à necessidade de aplicar o princípio do amor cristão, né? A fraternidade nos remete a isso, o amor cristão, amar ao teu próximo como a ti mesmo. A nossa família cristã, que é a igreja, aos amigos familiares, assim como este conselho evita-se muitos conflitos, experimentamos uma verdadeira comunhão. Então a fraternidade, ela tem esse aspecto de comunhão com todos, né? Com a família, com a igreja, com os amigos. E o mais importante é o amor. O amor é resumo de toda a lei, né? Perguntaram qual é a maior lei, né? Dos mandamentos de Deus. E Deus falou o amor, né? O amor resume tudo. Pedro foi amado pelo Senhor, confrontado e demonstrado do amor, sincero e verdadeiro para com ele. Tu me amas? Tu sabes que te amo, respondeu. E nos escritos de Paulo, o amor é o vínculo da perfeição. Em Colossenses 3:14, Paulo falou isso. Então, irmãos, concluindo o estudo, pleno conhecimento de Deus concede ao cristão a oportunidade de desenvolver
espiritualmente. Nos dá essa capacidade de desenvolver espiritualmente. Através desse crescimento gera fruto, aonde geramos fruto, ganhamos almas para Cristo. Quando o cristão está comprometido com Cristo, alicerçado na palavra, na leitura, na oração, altamente revela aqueles que não estão no desenvolvendo o seu crescimento. Pedro fala de 4 características negativas dessas pessoas que na igreja, veja, são estéreis, inativos, ociosos, não querem servir ao Senhor, né? São improdutivos, inoperantes e não há fruto na vida deles, né? São cegos espiritualmente, o resultado é um viver de trevas. São esquecidos, têm memória fraca e não se lembram dos ensinos do Senhor e dos benefícios alcançados em Cristo e esquece principalmente da palavra de Deus. Então, para que nós não estejamos nesse grupo, nós temos que ter esses 5 propósitos, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 propósitos, que é virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A frutificação revela que genuinamente temos a salvação em Cristo, que nascemos de novo e vivemos para o Senhor. É uma comprovação da pessoa do Espírito Santo habitando em nós, provendo e produzindo resultados para a glória de Deus. Todo cristão deve esperar ansiosamente pela entrada no reino eterno de Cristo e aguardar sua gloriosa volta, procurando viver sempre para ele. Então, concluindo esse estudo maravilhoso, né? E queremos agradecer a todos. E se você tem gostado, irmão e amigo, venha conosco. Vamos orar agradecendo por mais um estudo da palavra de Deus. Pai querido, Deus eterno, agora, Senhor, queremos agradecer por esse estudo que nos mostra como devemos melhorar cada dia na sua presença. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz sempre, que sempre está do nosso lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém.